Boa noite a todos. Estamos começando hoje mais um programa Advogados em Debate. E eu sou Mairon Duarte, consultor de negócios, diretor da Costa Salgueiro Consultoria, fui gentilmente convidado pela OAB Seccional Petrópolis, em nome das doutoras Cristine Granger e Graça Fernandes, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho bastante interessante. Eu já trabalho nessa área de consultoria há aproximadamente 30 anos e quando me foi convidado e me ofertado para eu conduzir esse programa, eu fiquei pensando, puxa, mas qual seria um assunto interessante, que pudesse ser interessante e agradável para o público em geral, mas também envolvesse a advocacia, Afinal, nós estamos num programa de advocacia, do Advogados em Debate. E me veio, então, à mente assessorias que, de forma geral, podem estar dando apoio a empresas de qualquer porte. Desta forma, estaremos hoje conversando sobre consultorias que podem dar aporte a pequenas empresas ou grandes empresas de qualquer porte de empresa. Estaremos falando aqui com o doutor Fausto de Carvalho Lima, que é advogado e sócio da Wayne Costa Advogados, que vai falar sobre advocacia de partido e como é que a advocacia pode auxiliar as empresas. Vai estar no nosso bate-papo também Carla Coelho, que é jornalista, sócia da Comunicação Livre, que vai estar falando com a gente sobre propaganda e marketing. E eu, Mairon Duarte, que sou diretor da Costa Salgueiro Consultoria, estarei ajudando e falando também sobre a parte de gestão empresarial. Como é que a gente ajuda as empresas a se organizarem internamente, Gostaria, antes da gente começar o nosso bate-papo, pedir um intervalozinho para a gente, então, imediatamente já começar na nossa conversa. Olá, estamos de volta ao nosso bate-papo. Na verdade, isso não vai ser uma série de entrevistas, vai ser um bate-papo onde nós três vamos estar comentando o assunto, cada um na sua área de expertise. Uma coisa interessante que eu gostaria de colocar aqui é que todos os nossos trabalhos de consultoria, tanto o meu quanto o da Carla e do Dr. Fausto, são trabalhos complementares. E quando a gente está atuando no nosso quadrado, como eu brinco, dentro de cada uma dessas empresas, nós naturalmente notamos necessidade dos nossos parceiros, porque nós vemos que o pequeno empresário e o médio empresário, ele não consegue ter dentro da empresa dele um departamento financeiro, ele não consegue ser estruturado, um departamento da área de advocacia, um departamento de marketing. Então, nós podemos estar nessas empresas justamente ajudando ao empresário a desenvolver o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de discutir e conversar entre a gente é o que é esse tipo de serviço que cada um de nós oferece, Então, acho que a gente podia começar com o Dr. Fausto, onde ele poderia explicar um pouquinho melhor o que é esse trabalho de advocacia que pode ajudar as empresas. Boa noite, Mairon. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a advocacia é uma atividade, notadamente jurídica, que visa proteger o empresário, visa proteger as empresas de todos os problemas peculiares inerentes ao risco do negócio, ao risco do empreendimento e da atividade que desenvolve. Ela se dá em várias vertentes. Vem crescendo muito a modalidade da advocacia de partido. Como funciona, o que é a advocacia de partido? Os escritórios formatam um pacote de serviços
que se adequa à necessidade do empresário. O empresário, ao invés de contratar a cada demanda, a cada nova dúvida, contratar um escritório ou um advogado distinto, ele contrata uma banca de advocacia ou só um advogado para atender em todas as necessidades. E no dia a dia, esse advogado vai dando suporte na área preventiva, na área de consulta e também na área contenciosa, que é a parte que todos conhecem, que é a parte dos processos propriamente dito. E uma coisa interessante, Fausto, baseado nisso que você falou, nós não ficamos 8 horas por dia, 30 dias por semana, 30 dias por mês dentro da empresa, né? Mas a partir do momento que a gente periodicamente está trabalhando junto com a empresa, sempre que aparece algum tipo de demanda, é muito mais fácil a gente resolver e mais rapidamente do que, como você falou, né? do que ter que contratar um outro advogado específico naquele tipo de demanda, não é verdade? Sem dúvida, Myron. O que ocorre? No dia a dia, depois de formatada um contrato de trabalho, formatado os moldes do trabalho efetivamente a ser prestado, o advogado ou o escritório, ele vai emergir na atividade do cliente. De que forma? Ele vai passar a conhecer toda a atividade do cliente, desde a compra do insumo, da produção do produto, a parte comercial, como é que ele expõe, como é que ele vende. Por que isso? O objetivo principal é entender o funcionamento e as possibilidades de problemas. Onde estão as falhas? Onde é que pode decorrer algum problema? Onde é que estão as demandas principais a que o empresário possa estar sujeito de algum questionamento, não é? Então, isso tende a dar uma agilidade ao processo de consulta, ao processo de prevenção de riscos, né? Prevenção de uma demanda jurídica propriamente dita, e que isso minimiza onde? Minimiza o índice de processos contenciosos, né? Evita e peneira uma grande gama de demandas que são resolvidas, às vezes, na origem. Isso é realmente uma coisa interessante, né, que o nosso método de trabalho, né, o método de trabalho das 3 assessorias e consultorias que estão aqui presentes, são muito parecidos com relação a isso, né? A gente não está o dia inteiro dentro da empresa, mas a partir do momento que a gente periodicamente trata da empresa, né, a gente consegue muito mais rapidamente resolver os problemas dela, principalmente porque a gente está tendo uma visão de fora, né? E, Carla, o que você pode falar um pouquinho sobre isso na sua área específica de propaganda e marketing? Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Falando com outro público, né, e falando um pouquinho sobre a comunicação. A assessoria de imprensa, que é o que faz o jornalista, tem um detalhe muito interessante, né? Porque, de forma geral, o advogado já foi pensado para poder defender os processos e tal. O jornalista, por sua vez, ele foi pensado para meio que estar sempre em confronto com empresas. E por conta de uma situação de mercado de trabalho, né, o jornalismo é muito antecessor à assessoria de comunicação e à produção de conteúdo e tal, que é o que a gente faz na comunicação livre. A gente vem para as empresas com o intuito de fazer com que os nossos clientes de assessoria tenham espaço na mídia e que sejam percebidos de uma forma melhor do que as suas próprias concorrências. E aí, quando você estava falando que é importante que o advogado entenda o negócio, o assessor de imprensa tem que entender o negócio para poder divulgar de uma forma mais adequada. E esse divulgar de uma forma mais adequada, e quanto mais a gente, jornalista, entra na empresa, vai vendo que coisas são notícia e que muitas das vezes a maior parte dos empresários não entendem e ficam só divulgando e falando de si coisas muito superficiais e às vezes imitando a concorrência. Então, o processo de comunicação e o processo de marketing, de publicidade, né, eu sou jornalista com especialização em marketing, é tentar colocar para fora aquele conteúdo que você, empresário, tem, que a sua empresa tem, mas que você não sabe fazer chegar no seu cliente. Quantas das vezes a gente vê empresas maravilhosas, e aí eu tenho certeza que na gestão de negócios e também no direito a gente tem esse casamento muito bem estabelecido, o cliente não sabe tudo que o empresário faz. Ele fala, não, mas está escrito aqui no meu site. Ok, e aí? E o papel é esse, é fazer colocar para fora, normalmente de preferência, quando as duas questões estão bem resolvidas.
quando a empresa está andando bem e quando não tem processo. Porque senão a gente entra em comunicação em contenção de crise. Quando tem um processo, por exemplo, às vezes eu fico vendo as respostas nesse momento da assessoria de imprensa da Odebrecht. Nossa, eu adoro as respostas deles, entendeu? Como eu adoro as respostas do Instituto Lula. E aí não estou falando de política, mas de assessoria de imprensa, de empresas e instituições, e que é isso que o assessor de imprensa faz, é essa consultoria. Ele te respalda, ele cuida da sua imagem para que seja veiculado aquilo que você quer e não só o que o jornal quer. Isso também é um jornalista que está no outro lado da trincheira. Falando agora um pouquinho, né, continuando o que o Fausto falou e o que a Carla mencionou, nós também, quando a gente tem que entender muito bem todas as operações da empresa, né? Quando a gente vai atuar e melhorar uma gestão empresarial, uma das coisas que a gente tem que entender realmente são as operações da empresa, né? Quais são os processos de negócio que ocorrem dentro dessa empresa e que processos de negócios ou estão faltando ou estão sendo executados de forma errada, né? E muitas das vezes a gente encontra e esbarra situações onde a gente não sabe responder. E onde vai responder isso é no advogado, é na área judicial, né? Principalmente quando a gente tem dúvidas de impostos, né? E isso, hoje em dia, com essa carga tributária e essas leis governamentais cada vez mais complicadas, a gente tem que usar outras formas de conhecimento, né? E uma coisa interessante é que qualquer tipo de empresa, né, seja ela média ou pequena, ela pode trabalhar que nem uma empresa grande. Não precisa ter um departamento especial para cada uma delas. A gente não está na moda da terceirização, então nós podemos estar ajudando nessas consultorias, nessas assessorias que as nossas empresas fornecem, justamente para tapar esse buraquinho que essas empresas não têm. Porque a gente sabe que o empresário é bom em vender o produto dele, o foco dele. Afinal, foi para isso que ele iniciou o negócio dele. Agora, essas outras áreas periféricas, que são muito importantes, a gente pode estar dando essa consultoria. E uma das coisas muito importantes, né, eu acho que também o Fausto e a Carla vão concordar comigo, é que a gente também não deve ficar o tempo inteiro dentro da empresa, porque senão a gente vai começar a olhar as empresas da mesma forma que os empresários olham. E aí a gente começa a perder um pouco de efetividade. Não é verdade isso, Fausto? Sem dúvida. O que ocorre depois dessa imersão na empresa, depois que você passa a entender a atividade do cliente, e muitas vezes o empresário não percebe, ele tem muitas demandas internas, né? Demandas internas que necessitam de esclarecimentos, tanto na parte consultiva quanto na parte preventiva, notadamente quando algum procedimento interno vem sendo tocado, demandado de uma maneira nem sempre errada, mas às vezes equivocada e que pode deixar um rastro, seja no recolhimento de um tributo, seja na forma de conduzir uma rescisão, seja na forma de contratar com o seu fornecedor. E o advogado passa a ter o papel nesse dia a dia quando ele começa a esclarecer essas demandas internas, que são os próprios clientes internos da empresa, no dia a dia, no seu negócio, no seu atuar ali. E o efeito é imediato. Quando se passa a conhecer esse tipo de situação, você de fora passa a controlar muito melhor. A experiência vai trazendo de outros clientes, a experiência do próprio direito, vai te mostrando como melhor conduzir, como melhor orientar, né? E a duas, não há necessidade da sua atuação 24 horas full time dentro da empresa, porque, como você colocou, seria mais um ator dentro da empresa imerso em um negócio tendente a talvez estagnar ali. Não estou dizendo que todos vão estagnar. Há empresas, mesmo de médio porte, com departamento jurídico interno ou até com um advogado contratado interno para atender as demandas imediatas e que terceiriza toda a parte de contencioso, toda a parte de consulta mais robusta, mais elaborada, que afete a gestão do próprio negócio.
É interessante ressaltar que assim, o discurso do Dr. Fausto cabe muito bem com a comunicação, né? Porque ele falou de cliente interno. De forma geral, quando as pessoas pensam em comunicação, isso é uma falha muito grande, né? Porque muitas das vezes o cliente interno não recebeu a informação. Então, às vezes, o empresário, o gerente, o alto escalão está na imprensa, no jornal, saiu na publicidade, está no site, no Facebook e o funcionário que atende o cliente não ficou sabendo daquela informação. Isso tem a ver também com a questão do cliente interno. Quantas das vezes, na comunicação, os empresários não entendem o que é o cliente interno e vacilam um pouco com ele. Na comunicação é primordial. Saiu no jornal, às vezes a pessoa tem o jornal para poder levar, para poder mostrar e o funcionário não sabia. Isso é um problema que tem a ver com o teu quadrado, né, Mairon? Sim, uma das coisas que a gente vê sempre dentro da empresa é esse problema de comunicação, né? Tanto que quando a gente está trabalhando das pequenas empresas, apesar de nós estarmos trabalhando juntos com o dono da empresa, com o empresário, né? A maior parte do tempo, ou seja, o maior contato que a gente tem com a empresa é sempre com o pessoal da ponta. Porque a gente não só quer dar as informações gerenciais que o empresário quer ver, mas a gente precisa também auxiliar aquela empresa a gerar essas informações. E quem gera aquelas informações não é o empresário, é o cara que está lá na ponta. Então a gente nota claramente que tem um problema de comunicação entre a chefia e o pessoal da ponta. Então, a gente fala direto com o pessoal da ponta e começa a melhorar essa comunicação. Porque é o pessoal que está lá na ponta, né? Que é o pessoal que fala, que está vendo os problemas direto com o cliente. Muitas das vezes, eles sabem como resolver o problema, mas eles não têm não só autonomia para resolver, mas eles não têm, vamos dizer assim, oportunidade de levar essa sugestão para cima. E nós, como consultoria de gestão, a gente auxilia a fazer isso, né? Muitas das vezes a gente chega e fala assim, vem cá, por que você não implanta isso aqui assim, assim? Chega para o empresário. É uma boa ideia. Eu falei, mas por que você já não implantou isso antes? Como assim? Ninguém me falou. Eu falei, não, mas o seu funcionário lá de baixo já sabia disso. E quando a gente vai perguntar para ele, fala, vem cá, mas você já sabia, quando o funcionário lá da ponta, você sabia que isso dava certo? Sabia. Por que você nunca falou para ninguém? Nunca ninguém me perguntou. Mas isso aí não é uma coisa que aconteça uma vez, 2 vezes, não. É muito frequente. É muito frequente. Então, a gente verifica muito esse problema de comunicação intra-empresa, né? Com toda certeza, Mairon e Carla, essa necessidade de sincronia entre todo o corpo da empresa é fundamental para que ela funcione em todas as áreas. Não adianta criar um procedimento, não adianta orientar da maneira correta de como proceder, e se os atores todos, desde quem está na ponta, como você colocou, de quem faz o produto, de quem coloca no mercado, até quem controla internamente, não tiver em plena consonância desse fato. Você cria sistemas, cria rotinas, mas todos devem conhecer. Não adianta você dar agilidade para o empresário apenas, por exemplo, na advocacia de partido. Não adianta o empresário apenas consultar o advogado, tirar a dúvida dele, se ele não passa para o financeiro, se ele não passa ao departamento pessoal. E aí é importante que as gerências tenham também acesso, né? As diretorias tenham acesso, de maneira a parametrizar todo o funcionamento, toda a parte legal, e aí a questão da comunicação sempre entrando e a gestão sempre conjugando aí nesse produto. Quando começou a existir, né, os sistemas de gestão integrado, né, porque antes os sistemas que trabalhavam nas empresas eram todos desintegrados. Então, era muito fácil você verificar dentro das empresas os detentores das informações, né? Que eram aqueles departamentos, já que os sistemas não eram integrados, só eles sabiam das informações. Então, para ele divulgar aquela informação, ele divulgava somente o que ele queria na hora que ele queria. O que era de bom tom. Pois é. Ele criava um feudo dentro dele. A partir do momento que começou a ser criado os sistemas de gestão integrada, onde é um sistema que você, em qualquer lugar, você acessa todas as informações, porque você só precisa entrar com uma vez só a informação, e isso você encontra hoje de forma muito barata para ser implantado nas pequenas empresas, né? O pessoal acha que isso é difícil, não é. O difícil não é o sistema de gestão integrado. O difícil é o empresário entender que aquilo ali vai ter informações
que se ele souber colocar as informações direito, ele vai acabar com qualquer feudo dentro da empresa dele, porque ele vai poder acessar as informações que ele necessitar, né? E ele tem que mostrar aos funcionários dele, né, a carga de trabalho dele, aos atores, como o Fausto mencionou, que esse pessoal é importante em gerar aquelas informações. E a gente nota que as pessoas que estão trabalhando com a gente, né, que são as pessoas do dia a dia, né, que estão lá trabalhando na ponta, eles têm interesse em aprender as coisas, eles têm interesse em trabalhar da forma mais correta, se você chegar para eles e dizer, olha, você vai entrar essa informação e o objetivo dessa informação é essa. A partir do momento que você chegar e der simplesmente ordens, o negócio não funciona, né, o Fausto? Sempre a gente procura mostrar, se você vai entrar com uma determinada informação, aonde você vai usá-la? E eu falo sempre, se você acha que essa informação que você está entrando, você não vai usar em lugar nenhum, você me avisa que a gente não precisa entrar com essa informação. Sem dúvida, Myron. E hoje a gente está numa era de tecnologia crescente, não é verdade? São diversos os canais de comunicação e essa interação do empresário, do seu diretor, do seu operário, ela é necessária, porque muitas vezes uma dúvida para todo o processo industrial, uma dúvida para todo o processo de um departamento de cobrança, porque não se sabe como proceder. E aí é necessário que a gente crie diversos caminhos, diversos meios para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Num formato antigo, era necessário que o empresário criasse o problema, criasse a dúvida, mandasse a um escritório de advocacia e faria ali uma proposta de trabalho para depois de tudo acertado, a contratação efetivamente feita, fosse a dúvida respondida, talvez num formato de um parecer ou numa consulta em que o empresário muitas vezes se deslocava até o escritório de advocacia. Hoje, a necessidade da gente estar no mercado e o próprio empresário estar cuidando do seu negócio propriamente dito, não há mais tempo para isso, né? Então, as dúvidas são respondidas de uma maneira muito ágil, né? Seja por uma consulta verbal, por telefone, seja através de um e-mail e por toda a maneira, até o WhatsApp hoje, muitas vezes, surpreendentemente, vem sendo utilizado Sim. com relativo sucesso. Claro, em casos complexos, não deve ser utilizado, porque é uma maneira ainda primária de comunicação, mas é uma maneira efetiva também. E essa agilidade é que se deve buscar. A gente tem que proporcionar a a cadeia, né, e até mesmo o escritório tem que estar sem esse gesso, sem essas amarras, para que possa a experiência, para que possa estar prestando aí um melhor auxílio ao empresário. E quando a gente pensa em velocidade, em comunicação, em mudança de paradigma, aí sim é que o empresário que está fazendo o foco do seu produto, ou seja, se ele é vendedor de florzinhas e frutinhas para ficar na mesa do programa, como é que ele vai conseguir dar conta de Facebook, Instagram, Twitter, vídeo, Snapchat e WhatsApp? Porque agora a verdade seja dita que dependendo do negócio que os possíveis telespectadores tenham, eles têm que vender, eles têm que responder, eles têm que atender, eles têm que tudo simultaneamente pelo Facebook e pelo WhatsApp, porque é a nova onda do momento. Como eu falo com o negócio? Aí eu, Carla, jornalista, falo com o meu cliente pelo WhatsApp, falo pelo WhatsApp com o jornalista e, na verdade, eu odeio o WhatsApp. Mas e daí que eu odeio? Isso não tem nada a ver com isso. Mas está integrado. Mas lembrando que o WhatsApp pode gerar problema nos negócios, na gestão e pode gerar processo também, porque se você responder errado no WhatsApp para o seu cliente, ele pode querer o preço, ele pode querer aquele produto, ele pode querer um monte de coisa, mesmo que seja por uma via quase que informal como o WhatsApp, né? Com toda certeza, qualquer declaração expressa hoje gera responsabilidade. E Brocardo, né? A proposta obriga o proponente. Se você, às vezes, dá uma informação, se essa informação vai equivocada, ela, sem dúvida, gera consequências e vai ser cobrado por aquele conteúdo. Pois e o que a gente está falando agora nada mais é do que modismos, né? São Exatamente. Coisas que vão aparecendo, né, e viram moda. Eu me lembro, né, que chegou uma época, há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando começou a importância de implantar
a famosa ISO nas empresas, né? São sistemas de qualidade, ISO 9000, não sei o quê. No início, quando se implantava a ISO, para se implantar isso, você analisava o processo de negócio, o processo de trabalho, verificava se aquela era a melhor maneira de ser feita, e aí sim discutia e normatizava a melhor maneira de ser feita, não o que estava sendo feito naquela hora. A partir do momento, a ISO se formou uma grife. Então, todo mundo começou a ter ISO. Então, simplesmente começaram a documentar exatamente o que cada um fazia. ISO são normas de qualidade. ISO simplesmente garante que o que está escrito é o que está sendo feito. Então, você pode rastrear a qualquer momento, qualquer produção de uma garrafa ou de qualquer coisa, porque você sabe exatamente quais estações de trabalho que ela passou, ou seja, é tudo mapeado, né? Só o objetivo da ISO era você fazer o levantamento da situação atual, analisar qual a melhor forma de fazer aquilo e estruturar e anotar o que era correto. A partir do momento que isso virou moda, simplesmente você tinha que ter uma marca ISO 9000. Então o pessoal simplesmente, como é que você faz isso? Anotava, como é que você faz isso? Anotava. E trazendo isso agora para a nossa realidade que a gente está conversando, a gente tem Facebook, que é moda, Sim. Twitter, que é moda, e site, que é moda. Aí eu pergunto, Carla, basta apenas você ter um site, chamar o seu sobrinho para fazer um site? Como é que funciona isso? Essa parte de chamar o sobrinho para fazer o site, para criar a logomarca, para poder gerenciar as mídias múltiplas, talvez seja um dos maiores problemas que eu tenho hoje enquanto comunicóloga com os meus clientes. Porque às vezes a gente, sem perceber, demonstra uma coisa que não quer dizer. Porque você pode ser o melhor consultor, pode ser o melhor advogado do mundo, você pode ser o melhor cozinheiro de coxinha, mas se você escreve de um jeito inadequado, se o seu site está feio, se o seu conteúdo está inadequado, o cliente vai entender de uma outra forma. E esse entendimento pode gerar muitas coisas equivocadas, né? É claro que salvas as devidas proporções, quem comer a sua coxinha vai saber que você é maravilhoso. Quem um dia for atendido pela Costa, vai saber que a Costa é ótima. Quem for, né, cliente do Dr. Fausto, vai saber que ele é maravilhoso. Mas para um público geral, quando você está falando de coletividade, quando você divulga a sua coisa errada, você dá margem para erro. E quantas das vezes também nós não mudamos posturas por conta de comunicações equivocadas, como por exemplo, uma academia que sem perceber comete um tipo de bullying com quem é obeso, ou então uma escola que não aceitou uma criança com deficiência e aí você ficou sabendo e você comenta com outras pessoas. Isso tudo tem a ver com a imagem, tem a ver com o discurso, tem a ver com escolhas. Às vezes a gente não quer também adquirir um produto ou um serviço de alguém que não cuida da sua própria imagem. Então eu posso não querer comprar uma roupa de uma loja que, nossa, não tem o Facebook, não tá não sei o que, não é moderna. E isso é muito importante na hora de entender a importância, primeiro, de não chamar o sobrinho para fazer alguma coisa, né? Provavelmente o sobrinho é menor de idade não pode trabalhar. Não é isso, doutor? E segundo, porque eu acho que a gente está num momento em que as pessoas, de forma geral, estão se profissionalizando e que se as empresas não tiverem um discurso correto, elas podem sim se perder nesse momento de crise. Então, quando você pensa em contratar assessorias, isso vai custar mais barato do que você ter um profissional in loco, e você vai estar seguindo um contexto para te deixar uma empresa sustentável. Então, tem todos esses aspectos que, com certeza, não adianta a empresa estar andando, a comunicação estar bonita e não estar pagando os impostos, não é isso? Eu não gosto. Uma coisa também que é importante, né, quando a gente fala de consultorias empresariais, é que quando nós estamos lá dentro, a gente tem, como nós atuamos em muitas empresas, né, e já atuamos também, quer dizer, nós temos uma vasta experiência aí de longo tempo, a gente consegue aportar nessas empresas experiências que nós já vimos funcionar em outras empresas. Então, em vários pontos, é muito mais fácil a gente dar uma solução ou encaminhar um problema do que se você, pequeno empresário ou médio empresário, tiver uma pessoa lá dentro que cresceu com você e ou sempre trabalhou lá, né? E você mesmo, né? Então, nós temos essa visão
que são visão de várias empresas de experiência de muitos anos que a gente tem. E isso tem um valor muito grande, porque você consegue resolver coisas rapidamente, né? No direito é jurisprudência? A jurisprudência ela vai... Não é aquele negócio assim, aconteceu com fulano, sim, e aí pode acontecer com Beltrano depois. As decisões vão se pacificando, vão se consolidando, e aí vai se dando o nome de jurisprudência. É claro que isso nos auxilia no dia a dia, né? Porque o empresário não vai querer repetir uma conduta em que as decisões estão totalmente em contrário, né? O importante, muitas vezes, o Myron também, Carla, é fazer um diagnóstico, né, da necessidade daquela empresa e o que ela quer alcançar. Porque o empresário, às vezes, se pergunta, eu vou fazer uma advocacia de partido em que condições, com qual objetivo, né? E há de que se fazer um diagnóstico na sua atividade para que ele não contrate também uma parcela do que é desnecessário. Não é? Se ele não fornece para o grande varejo, ele certamente não vai ter problemas diretos com consumidores diretos. Pode até vir na solidariedade, muitas vezes, e virá, certamente, mas se ele não tem um grande número de trabalhadores, não adianta consultar, ter uma assessoria trabalhista efetiva e direta, com alta monta. Há de se fazer esse diagnóstico para que se setorize também as suas necessidades, né? E se aporte, amoldando aí a cada nível de prestação ao seu dia a dia, aos seus objetivos, e aí, efetivamente, é o que ele vai usar na sua atividade. Ou seja, uma coisa em comum, né, que a gente já falou algumas vezes aqui, entre essas assessorias e as diversas assessorias que existem, uma das primeiras coisas que nós fazemos, né, é conhecer a empresa. Né? A gente precisa conhecer a empresa para a gente poder aportar algum conhecimento. Né? Mas para a gente chegar numa determinada empresa, né, a gente tem que ser indicado por alguém, ou como é que a gente chega lá, né? Como é que as empresas podem chegar num bom assessor ou num bom consultor? Vamos dar uma paradinha agora, uma descansadinha agora no intervalo, e no nosso próximo bloco a gente conversa um pouquinho disso, né? Ou seja, como que o nosso cliente pode nos escolher?
Olá, estamos de volta no Advogados em Debate, onde estamos num bate-papo aqui falando sobre assessorias e consultorias que podem ajudar as empresas, né? E no último bloco, né, eu disse que a gente iria começar aqui conversando sobre como que as empresas devem não só contratar, mas selecionar a consultoria para trabalhar para determinada empresa, né? Doutor Fausto, por favor. Bom, Mário, a advocacia ela não é uma atividade mercantil, então ela não exerce no mercado uma propaganda efetiva. Os escritórios não podem, existem regulamentos da própria Ordem dos Advogados do Brasil que restringe e permite hoje o site, a questão da comunicação é essencial, permitem hoje alguma questão no Facebook, mas a propaganda efetiva daquele produto não se pode fazer e recomenda que não se faça, porque a atividade direta do advogado, né? Então, impera, sem dúvida, na nossa atividade, a relação de confiança, não é? A relação de confiança de um cliente que indica outro cliente, a relação da questão das suas relações pessoais. O network é importante. O network é fundamental, não é verdade? As experiências vão se comunicando e chegando a um ao outro empresário nas próprias rodas, nas próprias feiras, nas próprias negociações empresariais. Porque o advogado atua muitas vezes na assessoria também contratual, né? Mas é fundamental a questão da confiança. E, como eu coloquei, a experiência do advogado, ela vai dando a ele um certo lastro e que ele passa também a ser conhecido por aquele tipo de atividade que ele desenvolve, não é? Grandes empresas com um departamento jurídico interno abrem seleções até como uma espécie de licitação, uma concorrência propriamente dita, para contratar escritórios externos, para, por exemplo, para a sua demanda de consumo ou para a sua demanda trabalhista. Mas a gente está dizendo aí, falando de uma outra proporção, de grandes escritórios bem estruturados, com representações em diversas cidades, não é? O médio empresário, o pequeno empresário ainda toca na confiança, procura saber do currículo do advogado, muitas vezes ouviu falar, procura se informar, e essa relação é que vem dando mote aí da contratação dos advogados. E você, Carla, na sua área, como é que funciona isso? Eu acho que como no direito, o assessor de imprensa, ele é, sem sombra de dúvidas, escolhido via indicação. Então, assim, você entra no mercado com um cliente e aí você faz a assessoria de um que te indicou para o outro, e quando você vê, você já não lembra nem onde é que está a sua teia de contatos. Assim como no direito e como na consultoria de gestão de negócios, o assessor de imprensa ele não pode ser mulher traída. Ele tem que estar entendendo o que está acontecendo na empresa, ele tem que saber o que está acontecendo por dentro, até porque muitas das vezes o assessor de imprensa é quem não deixa vazar informações do negócio que pode estar difícil ou de um possível processo que está acontecendo. É a gente que dá aquela resposta bonita para a coisa não ficar feia para o empresário no âmbito da nacionalidade, da amplitude da sua cidade, do seu foco de atuação. De forma geral, hoje os meus clientes, eles vieram um por conta do outro, né? Eu tive o prazer de trabalhar quase 15 anos com o Frei Antônio Moser e ele foi uma ótima porta para mim, para muitas coisas. Depois comecei a trabalhar na PPO e como voluntária, e foi na PPO que eu entrei para o CTO, que depois entrei para a Rádio Serra, que depois conheci o Mairon, e aí que hoje conheço a Moniquete e o SPA, e as coisas foram andando muito nessa coisa de, olha, eu tenho uma assessora de imprensa e as coisas estão andando muito bem. E aí quando você vê, o seu cliente te indicou para o outro, quando você vê, você está cuidando de várias questões. E eu acho que tem uma coisa também que é a questão da experiência, né? Hoje a comunicação livre, a gente trabalha muito na área de saúde e muito na área de entretenimento. E isso é muito engraçado, por quê? Porque eu tenho clientes de outros focos, na área de moda, de gestão e tal, não sei o quê, mas se você for olhar lá o meu portfólio, tem essa característica. Então, isso também vai delimitando possibilidades novas.
Na área de gestão empresarial, de consultoria empresarial, né, o que o empresário deve estar primordialmente olhando é a empatia e se a pessoa ou a empresa é confiável ou não, né? Essa questão de confidencialidade, quer dizer, principalmente quando a gente fala nossas 3 empresas aqui, é muito importante, mas na consultoria de gestão empresarial, ela é essencial, porque nós somos, como a gente brinca, nós somos os médicos da empresa, né? Então, a gente vai saber quais os problemas que essa empresa tem, nós vamos conhecer os números dessa empresa, quanto que ela está faturando, quanto é que ela está pagando de impostos, qual a sua dívida, quer dizer, a gente vai entrar realmente no âmago da empresa. Então, uma das coisas que a gente tem o privilégio de ser é isso, nós somos super confidenciais, né? E a gente realmente consegue ir passando de empresa em empresa realmente através de indicações da rede de relacionamento, né? Mas a pessoa ou a empresa que queira contratar uma consultoria de gestão empresarial, olhe onde é que essa empresa já andou, se ela tem boas referências e se as pessoas são confiáveis, né? E se realmente tem experiência, porque você tem que contratar alguma empresa para dentro da sua empresa para te trazer melhorias, aportar novas experiências dentro da empresa. Não adianta entrar uma empresa dentro da sua empresa onde ela vai aprender, né? Não vai justificar esse investimento, né? Ou seja, a relação de confiança, né? Não só na consultoria de gestão empresarial, na propaganda e marketing, assessoria de imprensa e na área jurídica, ela é essencial. Ou seja, procure alguém que você tenha confiança ou que seus parceiros e amigos tenham confiança. Aí me metendo um pouquinho, mas para dar uma ajuda, na hora que você for contratar alguém também, seja uma empresa para sua empresa, seja um advogado para sua empresa, seja qualquer coisa, além de olhar as mídias sociais da empresa, o site, todas essas questões muito corretas, às vezes pode ter um jornalista super profissional escrevendo. Aí faz o seguinte, olha as pessoais dele. Vai ver lá se ele não é preconceituoso, se ele não está cometendo alguns crimes enquanto pessoa, porque você também pode escolher um profissional que também tem empatia com você no âmbito das suas posturas éticas, né? Porque às vezes você pode estar escolhendo uma empresa que tem esse monte de coisa, mas hoje todo mundo tem um pouco de lastro pessoal e aí empatia também faz muito bem para o negócio dar certo. Quando a gente trabalha com partes iguais é mais fácil e de forma geral para a comunicação, com certeza para o direito, porque eu tenho um carinho especial com a advogada com a qual eu trabalho lá na empresa e tal, com o Walter que me dá dicas específicas de outro segmento, e essa coisa das posturas éticas, elas também nos ajudam a selecionar todo mundo, né, na hora de trabalhar. Pois é. Bom, Carla, Monfort, infelizmente a gente está chegando ao final do programa, né? E antes da gente dar o nosso tchauzinho, né? Eu gostaria só que o Fausto e a Carla também dissessem para a gente, né? Onde é que a gente pode encontrá-los, né? Bom, a Wayne Costa tem sede no Rio de Janeiro, temos um escritório aqui em Petrópolis também, não é? E nosso contato... Telefone, alguma coisa assim? Pode ser via telefone 24 2244 9411 ou pelo e-mail fausto@carvalholima.adv.br. Só finalizando, é importante, de maneira geral, que se consulte um advogado à sombra de qualquer negócio, tá? Por segurança jurídica, para que se evite uma perda patrimonial ou que se evite a assunção de um problema maior no futuro ou de uma obrigação que a empresa, de repente, não gostaria ou que não poderia cumprir. Ou não só a empresa, mas as questões pessoais também devem ser observadas e analisadas sob o crivo de um profissional, que certamente lhe evitará grandes dores de cabeça. Com relação à comunicação livre, a gente tem um site que é o www.comunicacãolivre.com.br e Comunicacão Livre também no Facebook. E lá no Facebook a gente tem a postagem não só do que a gente faz, mas o do material dos clientes, que são resultados efetivos do nosso trabalho. Então todo mundo pode verificar na prática o que a gente está trabalhando e o que está dando de resultado. Ter uma assessoria de imprensa vale muito a pena dar uma olhada, vai ser um prazer, né, a gente sentar para tomar um café. Quanto à Costa Salgueiro Consultoria, né, nós temos nosso escritório aqui no centro da cidade, no edifício Pio 12, 2237-9500. Vocês podem estar entrando em contato para tirar qualquer dúvida sobre qualquer assunto que a gente tenha tocado aqui.
Eu queria, então, agradecer à OAB Petrópolis, né, de novo, em especial à doutora Cristine Granger e Graça Fernandes, pela oportunidade de estar aqui essa noite. Queria agradecer também ao doutor Fausto, a Carla Coelho, né, de ter dado todas as dicas. Espero que o nosso assunto tenha sido interessante para todos vocês. E lembrando que nós temos reprise desse programa, né, que será domingo, meio-dia, e na segunda, 13h. E, além disso, esse programa ainda tem como grade da TV Cidade Imperial, também está na NET, né, no Canal 5. Os horários da NET não são exatamente os mesmos que passam aqui, mas fiquem de olho na NET também, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, dos telespectadores, todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo e que realmente tenham enriquecido um pouquinho mais o conhecimento de cada um de vocês. Muito obrigado e boa noite.